melhor forma de acolher professores, alunos e mesmo os pais e parentes das vítimas? Se nós, aqui de longe, que trabalhamos na cobertura dessa tragédia, já ficamos abalados, imagine então essa comunidade de Coqueiral de Aracruz, né, Cacá? Sem dúvida, Andressa. E é sobre isso que nós conversamos agora com o psicólogo e nosso colunista Alexandre Brito. Muito bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, professor. Alexandre, eu me lembro que em outras situações como essa, eu não sei nem se isso vai acontecer com a escola, porque a gente já está no final do ano letivo, mas houve uma preparação mesmo para recebimento, para recepção do retorno das crianças, houve um trabalho ali de psicólogos. Como é que isso é feito? O que tem de ser dito para essas pessoas todas, Alexandre? É muito importante que, diante dessas situações em que tem uma situação de violência, alguma tragédia, algum imprevisto, que a gente tente, de início, preservar essas pessoas que passaram por essa situação traumática, por esse evento de violência, né? Então, para elas, em primeiro lugar, é respeitar o tempo do que elas estão vivendo e tentando elaborar toda essa experiência. Então, assim, o que de início a gente sempre recomenda é que não tenha acesso de imediato ao ambiente estressor e traumático. Então, primeiro, ou seja, as escolas. As escolas. O primeiro ponto, né, mais imediato é esse, uma suspensão das atividades, um planejamento, para que haja esse respeito, para que não seja revivido num tempo muito rápido e, né, imediato a cena, porque cada corredor que cada um passar, cada sala que olhar, cada cheiro que sentir, cada gesto que acontece dentro da própria escola pode reviver esse momento traumático. Então, você não se recupera no ambiente em que te causou justamente esse trauma, esse estresse. Importante, então, em primeiro lugar, ter essa cautela, esse cuidado com a questão do ambiente. E segundo, pessoal, os psicólogos, eles também, inclusive no seu próprio código de ética, podem ser disponibilizados, ficar à disposição, né, se serem deslocados para fazer trabalhos e atividades de acolhimento, atendimento, né, para situações como essa também. Então, é importante que não hesite, né, em procurar ou mesmo aceitar a ajuda de profissionais para esse momento, para essa situação. Em terceiro lugar, é você poder falar sobre o assunto também. Claro que, por exemplo, jovens, você vai falar num outro tempo, num outro vocabulário, você vai tentar entender o que o jovem ou até a criança tem de consciência daquilo que ela viveu, que ela está passando. Porque, pessoal, falar não aumenta o trauma. Pelo contrário, você simboliza a experiência. Você começa a dar nome para os monstros, para os fantasmas, você começa a elaborar aquilo ali, porque não fala, vai para o corpo, vai para um sintoma, é pior, né? Falar numa linguagem, se for criança, acessível, e o adulto também poder falar, não forçar a falar, é claro, né? Ou ser obsceno com as palavras, mas deixar que a pessoa fale para que ela possa também ali se expressar e você saber o que ela está sentindo e se colocar à disposição para ela pedir ajuda e perguntar como eu posso te ajudar. Isso, assim, é o básico de início para o acolhimento, mas já faz muita diferença. Agora, é diferente, né, você tratar crianças, os alunos, dos professores, né, que também passaram por essa situação de extrema violência, né? Isso precisa realmente ser trabalhado separadamente? Como que isso deve ser feito, assim? Esse trabalho ele tem que ser feito incluindo também as políticas de educação, saúde e assistência social, para incluir justamente toda uma implementação política e de assistência para esses profissionais, né? E quando você vai trabalhando com cada um, a partir dessas políticas, você vai criando estratégias diferentes, né? Então, para os adultos, em geral, o adulto ele consegue trabalhar mais essa questão de uma psicoterapia, de um acolhimento. É importante que essa assistência para o professor seja permanente também, a assistência e a atenção à saúde mental do professor, né? Isso é muito importante, né? A rede estadual, inclusive, ela é obrigada por lei a ter psicóloga ciência social disponível, né? Para esse público, né? E para os alunos também. E as crianças, aí é uma outra questão, a gente também dá atenção para as crianças
mas para os pais também. Então é preciso dar essa assistência para os pais, orientar, tirar dúvidas, produzir recomendações para que os pais também se sintam acolhidos, porque o sentimento dos pais agora é de medo e insegurança. Certo. Porque é um perigo que você não sabe quando vem, de onde vem e como vai ser, da forma como foi. As crianças têm pouca consciência do que acontece, tanto que elas achavam, né, pelos relatos que eram bombinhas, estalos, etc. Então essa atenção aos pais é fundamental. Uma espécie até mesmo de educação psicológica, um pouco que a gente já faz aqui, para que eles percebam também sinais para que possam procurar uma ajuda profissional. A gente sempre ouve falar que o luto ele tem algumas etapas, né? E eu acho que tem aí até uma certa cronologia, eu não sei se a gente pode falar dessa forma. Existe aí um período em que as crianças e os adolescentes e os professores vão ficar fora da escola, daí eles vão voltar, retornar. Não sabemos se retornam esse ano, justamente porque a gente está já na fase final do ano letivo. Perfeito. Mas quando eles retornarem, boa parte desse luto já aconteceu. Como é que é isso? A questão do luto, o luto é uma reação à perda. Então eu perco algo, eu termino um relacionamento, eu perco uma pessoa para a morte. Eu cresço e deixo de ser criança, eu faço o luto da infância. Então, o luto é sempre uma perda. Eu me mudo, faço o luto da casa anterior. Então, o luto é sempre uma reação à perda, para que eu simbolize aquilo que eu perdi e que aquilo faça parte da minha vida de uma outra forma. Não é esquecer, abandonar, não é isso. É você poder se despedir ao mesmo tempo que aquilo ali começa a te integrar. Agora, o luto, Cacá, na verdade, ele não tem fase cronológica. Né? Tem tentativas, muitas vezes, de tentar explicar o luto com fases, que a primeira seria negação, depois vem, né? Vem a barganha, enfim, aceitação, no final das contas. Mas o luto, ele não segue necessariamente uma cronologia de etapas, porque cada um faz o luto muito diferente. Tem gente que já aceita de início, tem gente que nega de início, enfim. Então, o luto, ele não tem um tempo certo para acontecer, só que nesse caso são duas coisas, não é só o luto. É o luto e a possibilidade de um estresse pós-traumático também. E os dois têm uma diferença. O luto, com o tempo, vai diminuindo essa dor da perda, ou você vai simbolizando ela. E o estresse pós-traumático pode acontecer ao contrário. Os sintomas começam a crescer com o tempo. Então, o estresse pós-traumático não é eu tenho um trauma e vou ter o problema no dia seguinte. Ele vai evoluindo. Então, eu começo a ter sintomas psicológicos, comportamentais, com o tempo. Então, com o tempo, o luto, ele vai, de fato, fazendo com que você consiga se despedir. Então, esses professores e alunos precisam desse tempo. Não dá para a gente precisar, mas com alguns meses já consegue lidar melhor com isso, sim. Ok. Nossa, muito, muito curioso, né, de ouvir tudo isso, e a gente fica pensando assim, né, quanto tempo isso vai levar? A gente quer um Por isso, dia, talvez, um horário... a minha tentativa aqui de estabelecer uma cronologia. Sim, sim. Porque é muito, assim, tem algumas pessoas que fazem luto numa velocidade muito rápida, não no sentido cronológico, mas no sentido de ter, às vezes, uma questão espiritual que consegue fazer com que ela sustente aquela despedida. Outras pessoas têm uma dificuldade maior e não conseguem. Às vezes é uma mãe que perde uma filha, um filho, é um luto que pode durar a vida toda. Então, varia muito, tá? Assim, mas nos primeiros meses já consegue ter mais forças para continuar. E no caso como esse, não é o luto apenas, apenas entre aspas, claro, mas um sentimento muito profundo, mas é o medo também, Isso. né? Que é a questão do estresse. Porque você se identifica com quem morreu, percebe? Ou viu, né? Ou estava lá. Não, enfim. por que você se identifica? Porque o pensamento podia ter sido eu. Sim. É isso Sim. que eu trouxe as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, eu me despeço dessa pessoa que fez parte da minha vida, convivência, parte dos meus afetos, ao mesmo tempo em que podia ter sido eu que viveu essa experiência. Ou meu filho, ou né? meu filho. Por isso que vai evoluindo alguns sintomas. Com o tempo, a gente precisa ficar atento. Ok, Eles muito obrigado, realmente precisam Alexandre. mesmo de um tratamento. Obrigada, Alexandre. Obrigado.